Meus irmãos da Rede Colmeia, hoje nós estamos aqui no Hotel Ibis fazendo uma entrevista com o soberano Marcos José da Silva. Por quê? Eu tenho recebido muitas perguntas sobre a intervisitação. Nós já entrevistamos o soberano Marcos por várias vezes falando sobre o assunto em entrevistas exclusivas para a Rede Colmeia e em sessões dentro de loja. O soberano tem falado e, como agora deve ter mudado muita coisa, eu acredito que é bom a gente reavaliar, fazer algumas perguntas para ele, porque as coisas mudam. Por que não poderiam mudar essas entrevistações que estão sendo feitas ainda hoje? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o nosso soberano grão-mestre, Marcos José da Silva, grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, que está nos visitando aqui. Soberano, é sempre uma honra e um prestígio para a nossa rede fazer essas entrevistas. Eu que agradeço a gentileza e o carinho e a oportunidade que nos dão de voltarmos a esse assunto. É um assunto que toda hora estão sendo está sendo tocado conosco, indagações são as mais diversas, e é bom que esclarecemos, porque muitas pessoas, às vezes, querem tirar frutos da intervisitação, vivem dizendo aí que vão conseguir, que isso aqui não é bem assim. Isso não é verdadeiro, isso é coisa de pessoas que querem usar para outros fins eleitorais, coisas semelhantes, para tirar partido próprio, que na verdade esse assunto já está definido há muito tempo por nós, nas nossas casas circulares 110 e 112, quando nós falamos pura e simplesmente o seguinte: se as lojas estiverem, os grandes orientes, as grandes lojas, as potências informações que estiverem no list of lojas, todas elas poderão ter as suas lojas visitadas por nós e seus membros também recebidos em nossas lojas. Que legal. Desculpa interromper um segundinho. Recentemente, no Rio Grande do Sul, me parece que teve uma potência que se regularizou. Eles estão dizendo não, realmente eles entraram no list of lojas, não sei se entrou ainda ou não. Eles poderão ser visitados, nós poderemos aceitá-los já de imediato, porque eles vão entrar no list of the loja ou não? Como é que funciona isso? Ainda não. Não é o fato de uma pessoa ter se formado, né? Ser pura e simplesmente bacharel em direito, ter o direito de advogar. Só depois que ele tiver exatamente sua situação regularizada junto à OAB que poderá fazer. O mesmo ocorre aí. A partir do momento que estiver figurando no list of loja, não há problema nenhum de ter visitação. Então, por enquanto, isso não é possível. Mas, pera um pouquinho. Quer dizer que se eles ainda não estiverem hoje, no dia de hoje nós estamos dia 7 de julho de 2017. Hoje, eu posso recebê-los na minha loja? Não. Ainda não? Continua sendo a mesma orientação dada naquelas plantas que já vos falei, que são a 110, que diz exatamente isso que vos falei e volto a repetir. Somente as lojas e os irmãos vinculados a potências que figurem no list of loja, não é que venham a figurar, que figurem efetivamente no list of loja, poderão ser visitados e receber a visitação de irmãos. Mas eles não estão já figurando, que falaram lá? Ainda não? Não estão figurando. O list of loja que nós temos é a edição 2017, ali não figura. Somente quando vier a publicação em que eles figurarem, aí sim poderá haver a intervisitação. O GOB, quando ele passou a ter essa intervisitação aqui no Brasil com as grandes lojas, foi em que ano foi? Foi em 99. Antes disso, o GOB, somente em 99, que ele passou a figurar no list of loja, que ele teve. Até então as grandes lojas não recebiam. Ou algumas recebiam como se estivesse fazendo um grande favor. E isso aí nós aturamos durante muitos e muitos anos. Só em 99, soberano? Tu vê que nós somos a potência mais antiga do Brasil e as outras surgiram exatamente de se
decisões da vida do Grande Oriente do Brasil. E nós levamos tanto tempo? Exatamente, para você ver. Levamos tanto tempo para conseguir a nossa regularidade perante o mundo maçônico, e somente quando nós efetivamente figuramos no lista ufológico é que podemos ter essa oportunidade. A gente só percebe a importância disso quando viaja mais fora do Brasil, que o pessoal realmente verifica e não deixa entrar. Inclusive, eu recebia muita reclamação do pessoal do Japão, o pessoal que viajava mesmo para fora. Nunca ia para os Estados Unidos. O próprio Paulo Coelho era venerável numa loja nos Estados Unidos, que é seu secretário de Relações Exteriores adjunto. Ele, quando recebia alguém do GOB, ele não podia deixar o irmão entrar. É isso mesmo? É verdade, isso é verdade. Eu até estranhei que no outro dia andaram perguntando, dizendo que tinha um irmão nosso que foi para não sei para onde, e com uma carta assinada pelo eminente irmão Baluque, que teve. Eu estranhei isso, porque no lista ufológico tem exatamente dizendo quem é o grão-mestre e quem é o secretário de Relações Exteriores. Esse tem credibilidade para assinar qualquer documento para o mundo externo, maçônico, quer seja internacional ou mesmo no país. Mas, como tudo pode acontecer, não sei, eu não vi esse documento. Gostaria de ter conhecimento, porque se tivesse documento, veja bem, há assim uma exorbitância nas atribuições de um grão-mestre, que ele não pode fazer isso. Ele não pode sequer fazer um tratado com outra potência do seu Estado. Não pode. Mas o Baluque jamais faria uma coisa dessa. Eu também não acredito, porque ele é muito cioso de seus trabalhos. Aliás, eu estou escutando essa história pela primeira vez. Da onde que foi que esse... Vieram me perguntar agora na Assembleia. Quando houve a reunião da Assembleia agora em junho próximo passado, no dia 17, vieram me perguntar, indagar sobre isso. Olha, eu desconheço esse documento, mas seria de todo interessante que nós tomássemos conhecimento. Quem tivesse documento, que nos apresente, para que possamos verificar a veracidade desses fatos. Seria até uma atitude infantil, que eu acho que ele jamais faria uma coisa dessa, mesmo porque cada estado, a única secretaria que não existe nos estados é a Secretaria de Relações Exteriores, que só o GOB pode ter, é isso? Exatamente. Só a potência pode ter. E quando nós falamos, potência é aquela que tem o reconhecimento através de seu secretário de Relações Exteriores e seu grão-mestre geral. Eu quero até, já ressaltei isso de certa feita, que alguns irmãos estranharam no que eu disse. Na realidade, quem tem mais presença no exterior e é conhecido no exterior não é o grão-mestre, nem o grão-mestre era o adjunto, ou como eles dizem lá fora, o adjunto de grão-mestre chama-se deputado grão-mestre. Nenhum nem outro. Quem tem a projeção lá fora, a credibilidade lá fora, perante o mundo maçônico, é exatamente o secretário de Relações Exteriores, ou o chanceler, como é conhecido em diversos países. E, por coincidência, esse secretário de Relações Exteriores é meu tio, Túlio Colachopo, a qual, se o senhor permitir, eu quero poder mandar um beijo para ele, um abraço, dizer que eu amo muito e que tenho muito orgulho de ser sobrinho dele. E nós também de tê-lo como nosso grande secretário de Relações Exteriores. Veja bem o seguinte, além da sua figura, da sua participação, de tudo isso, veja com que nos brindou na celebração dos eventos de 195 anos do Grande Brasil, uma excelente apresentação sobre sua regência da Orquestra Sinfônica do Brasil. O irmão Túlio Colachopo, que regeu magnificamente. Confesso a vocês que até a minha esposa disse que eu estava um pouco nervoso. Por quê? Porque eu estava temeroso, porque o irmão Túlio, depois de 2 anos e meio, voltou a reger. E o tempo todo ele regeu sem sentir dor. Isso para nós foi motivo de muita alegria e ver que foi uma grande conquista por ele alcançar. Aliás, mais uma conquista. Quem só via sendo alvo de grandes conquistas. Aliás, eu ia começar falando sobre os 195 anos do GOB, que foi uma festa fantástica, maravilhosa. Só quem estava lá pode avaliar a harmonia, a coisa gostosa que foi lá, e a regência do
do Túlio foi uma coisa fantástica. Foi falado do fato dele ter aguentado porque ele fez uma operação da coluna e a qual ele está totalmente recuperado, já viajando. O grande arquiteto do universo abençoou. A gente poderia falar um pouquinho sobre os 195 anos do Gobi? Pode. Durante 195 anos, eu diria que nós tivemos diversos eventos paralelos, diversos, nesse grande momento do Grande Oriente do Brasil. Tivemos a reunião da Suprema Congregação. Este órgão congrega todos os grão-mestres estaduais, o presidente supremo, o presidente do Superior Tribunal, o procurador-geral, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, além do chefe de gabinete, ou seja, o secretário-chefe de gabinete do grão-mestre. Do grão-mestre geral, como não podia ser, e do adjunto do grão-mestre geral. Foi um evento muito bem acolhido, onde diversos assuntos foram debatidos. Nessa oportunidade, em virtude dos outros eventos que aconteciam paralelamente, não pude estar presente, mas estava presente era exatamente o nosso grão-mestre geral adjunto, sapientíssimo irmão Eurico Barbosa Nunes. Também nesse momento tivemos o encontro de todos aqueles que são diretores da APJ, Associação Paramaçônica Juvenil, de todo o Brasil. Também tivemos a presença das nossas cunhadas, da nossa querida FRAFEM, Fraternidade Feminina do Cruzeiro do Sul, que congregou a sua presidente, a vice-presidente, a irmã, a querida cunhada Flora, e tivemos também a presença de diversas presidentes das FRAFEM estaduais. Isso foi um momento também de sublime encontro, com muita harmonia, muito carinho, e que as nossas cunhadas, mais uma vez, nos brindaram com a presença, com o carinho, acima de tudo, demonstrando a efetividade de seus serviços nas FRAFEM. Continuando ainda, tivemos a reunião do Conselho Federal da Ordem, que também elaborou, vários irmãos, os conselheiros também vibraram e acharam inusitado tantos eventos simultâneos, sem contar também com a realização da Soberana Assembleia Federal Legislativa, que nesse pleito elegeu sua nova mesa diretora, sendo sido eleito o presidente, o sapientíssimo irmão Ricardo. Mais uma vez, a mesa diretora eleita, meus parabéns, a mesa diretora que antecedeu sob a presidência sapientíssimo irmão Múcio, meus parabéns, e a todos os deputados, federais e irmãos deputados que participaram da eleição. Não teve ninguém, sim, vencedor. Quem saiu vencedor foi o Grande Oriente do Brasil. A todos vocês, parabéns pela conduta ilibada e pela forma maçônica com que trataram esse assunto. Eu também queria deixar aqui também o meu abraço e os meus parabéns registrado ao irmão Ricardo Carvalho, que foi eleito como presidente da Soberana Assembleia, já citado aqui pelo nosso soberano. Realmente não houve vencido e vencedores. Quem ganhou, eu acredito que foi o Grande Oriente do Brasil, que é a razão nossa máxima de trabalho e de atenção. Eu gostaria de continuar aqui apenas fazendo menção ao grande evento realizado exatamente na Câmara dos Deputados, em que fomos honrados com uma sessão especial dedicada aos 195 anos do Grande Oriente do Brasil. Agradecemos aqui àquele que presidiu aquela sessão, nosso irmão, que eu gosto, uma admiração muito grande por ele, e que hoje nos deu o prazer de comunicar, parabenizando pelo evento, que ele não pôde estar presente no jantar. Mas a vocês, Alci, muito obrigado pelo apoio que nos deu. Também agradeço ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados a gentileza de ter aceito e de ter cedido um tempo tão especial nesse momento tão importante para o Grande Oriente do Brasil. E finalizando, não poderíamos deixar de falar sobre a grande baile, a grande festa, a vida, após a nossa grande sessão magna festiva. Nossa sessão magna festiva foi um sucesso, plenamente concorrida, com todos aqueles ali, quando tivemos a obturação de um selo específico comemorativo, 195 anos.
E nessa oportunidade, alguns irmãos chegaram para nós e perguntaram por que o presidente da Soberana Assembleia Federal Legislativa não havia participado da obturação. Eu expliquei, dizendo, meus irmãos, esse evento da obturação, os nomes têm que ser dados com bastante antecedência, porque figuram numa ata do departamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E ali não tínhamos ainda, naquele momento da informação, o nome do presidente da Assembleia Legislativa, que somente foi divulgado no dia 17, no dia dessa sessão magna e no dia da obturação. E não podíamos falar. Foi esse o motivo, não foi por causa de desprestígio nem nada. Foi pelo fato de que havia necessidade, melhor dizendo, de que figurasse na ata relacionada com a obturação do selo representativo 195 anos do Brasil, comemorativo. Isso aí teria que ser feito antecipadamente. E nós não tínhamos como fazer. Foi esse o motivo. E culminando com essa festa maravilhosa, nós tivemos o nosso jantar. Um pouquinho antes, e o lançamento da bandeira, nova bandeira do GOB? Isso eu ia deixar para o final, mas já que o nosso querido irmão se antecipou, a bandeira do GOB, a nova bandeira do GOB, a nova configuração da bandeira do GOB, é uma justiça que se faz às 3 lojas que fundaram o Grande Brasil. Loja Comércio e Arte, Esperança de Niterói e União e Tranquilidade. Quer dizer que aquelas cores que estão lá são equivalentes à fitinha que eles usavam? Exatamente. Então, o que nós tivemos? Algumas pessoas não sabem o que é essa fitinha. Tal. Vamos contar essa... O senhor não pode contar essa historinha da fitinha? Prazer. Quando da entrada no templo, os irmãos receberam no seu braço esquerdo, na altura do ombro esquerdo, uma fita. Uns com uma fita da cor vermelha, outros com fita da cor azul e outros com a fita da cor branca. Essas 3 cores representavam exatamente as cores usadas pelos irmãos quando da fundação do Grande Brasil. Em 1822. Ocasião em que os irmãos da loja Comércio e Arte portavam exatamente uma fita branca. Os irmãos da União e Tranquilidade, uma fita vermelha. A Esperança de Niterói, uma fita azul. Ah, que legal. E por isso estavam eles ombreando essas fitas. Motivo de muita alegria, pois quem conduziu a sessão, na realidade, foram as 3 lojas, como sempre fiz. Desde que assumi, todo qualquer evento comemorativo do aniversário do GOB, quem dirige a sessão, faço questão, sempre fiz, faço, e enquanto eu estiver no poder executivo, na sua liderança, farei isso. Quem dirigirá a sessão... Essas 3 lojas foram que fundaram o Grande Oriente do Brasil, é isso? Perfeitamente. E é por isso que na bandeira figuram as 3 formando o Grande Triângulo. O triângulo equilátero para nós, nações, significa muito. E esse triângulo equilátero é formado por 3 triângulos isósceles, que no seu centro tem exatamente a figura do esquadro sobre o compasso e um G no centro dele. Os irmãos também acharam interessante por que razão a bandeira é toda branca, porque representa o universo. E ali embaixo as cores verde e amarela, caracterizando as cores com que o Brasil também é representado no mundo afora. Ah, legal. E agora, o senhor está dando uma explicação heráldica quase que da coisa, só que nós tínhamos uma bandeira nossa. Como é que era a heráldica daquilo? Por que foi mudado a heráldica de uma coisa que vinha há tanto tempo? O senhor mudou por quê? Não fui eu que mudei. Foi uma proposta vinda há algum tempo já vinha sendo amadurecida, e quem propôs essa alteração foi um nosso irmão, que eu saiba, no Grande Brasil, é o único conhecedor efetivamente de heráldica, que é o nosso querido irmão, amado irmão amigo Zé Luiz. Ele que fez esse trabalho, diga-se de passagem, é o único autor de livros sobre heráldica há mais de 100 anos. É o único, não tem outro. E ele que fez essa homenagem. E, por outro lado, é importante que se diga o seguinte: não se tem um memorial descritivo da bandeira até então usada no Grande Brasil.
Sobre aquela bandeira, dela nós extraímos exatamente o triângulo equilátero, não colocamos os nomes de liberdade, igualdade e fraternidade, a trilogia, essa sim, representada lá embaixo, a liberdade pela branca, a fraternidade pela azul e a unidade pela vermelha. Essas são as três que nós fizemos em homenagem. O senhor está me dizendo que não tem heráldica, não tinha explicação daquela bandeira lá? Não havia, e até o nosso querido irmão Zé Luiz fez a bondade de chegar e fazer uma observação. Ele disse que raras são as bandeiras no mundo que tem alguma expressão escrita nela. E citou que aqui no Brasil teria, parece-me, de Minas Gerais, a do Rio Grande do Sul, a da Paraíba, e, se não me engano, ele disse que depois foi criado no Piauí, botando uma data na bandeira do Piauí. Ele disse que isso não se usa em heráldica. E esse fato é interessante. Eu até questionei, digo, mas por que colocar ordem e progresso na bandeira brasileira se não se usa esse heráldico? Ele disse que desconheço o motivo, mas sei que isso aí foi exatamente por um grupo que trabalhava com o movimento positivista. E ressaltou mais ainda, disse assim, observe, o meu soberano irmão, que as bandeiras dos países mais importantes do mundo não tem nada escrito. Aí citou a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Itália, da Alemanha, do Japão, que ele diz que é a bandeira considerada por aqueles estudiosos heráldicos a mais perfeita do mundo, que é só uma bandeira branca com um círculo vermelho representando o sol vindo do Oriente. E assim fizemos também. Não colocamos nenhuma denominação como havia na nossa bandeira. Então também dela extraímos. É bem verdade que às vezes nós fazemos certas críticas sem termos conhecimento do fato. Mas quem opinou nesse sentido é uma das pessoas que mais entende disso no Brasil. Não é na maçonaria, não, no Brasil. Nosso irmão Zé Luiz é um estudioso da matéria, um professor da matéria e, diga-se de passagem, alguém que dificilmente teremos outro. No GOB, onde quer que seja. Tem irmão no GOB, faz bandeira aí, mas não sabe nem o que está fazendo. Aliás, tem uma entrevista dele no site do GOB, www.gob.org.br, muito interessante, muito boa. Acho que vale a pena você assistir. Eu coloquei até o link na Rede Comé, mas está de parabéns a entrevista do irmão Zé Luiz. Exatamente por quê? Havia necessidade de começamos a ouvir de alguns irmãos, né, a explicação, pedindo a maior explicação que fosse feita pelo autor, né, vamos chamar assim, da configuração final da bandeira. E ele foi lá, se prontificou e, respondendo algumas alegações feitas por mim e pelo irmão Edson Fernandes, prestou os esclarecimentos que definitivamente espancaram toda e qualquer dúvida sobre o que significava cada Então acho que nós podemos falar, sabe agora o que, soberano? O senhor vai falar da festa, né? Vamos começar a falar dos fogos. Foi tão lindo, foi tão lindo. Eu só achei assim, meio assim... Eu cheguei ali sem saber o que ia acontecer, de repente eu vi aqueles fogos, aquela coisa maravilhosa. Por que mantiveram o segredo daqueles fogos lá? Que até para mim foi uma surpresa. Mas aí é que está o grande segredo maçônico, né? É a surpresa, efetivamente. Minha esposa também não sabia. Meus filhos não sabiam, ninguém sabia daqueles fogos. Só poucos. Eu vi, quando eu cheguei, estava lotado ali na frente, o pessoal reclamando que tinha de entrar, não querem abrir a porta. Eu mesmo falei, pô, mas por que não abrem essa porta e não põem todo mundo para dentro? Quando eu comecei a ver o motivo, eu fiquei emocionado. Foi até que alguns irmãos comentaram depois, parabenizando a mim, não, a equipe, que aquilo não existe equipe, ou seja, uma pessoa só. Existe equipe, que é um trabalho feito por vários irmãos, várias mãos, cada um cuidando zelosamente de um determinado detalhe. Um cuidou da confecção dos pratos, com o símbolo representativo da medalha de 195 anos, outro do guardanapo, outro dos talheres, outro do arranjo da mesa, outro foi ver também como
como seria o antipasto, né? Aquela mesa fartíssima de antipasto. O outro já organizou o buffet, que teve até sushi, o irmão deve ter visto. Eu tenho uma crítica para fazer. O antipasto estava tão bom, que na hora de jantar eu comi um pouco a menos. Isso daqui eu acho que eu preciso sentir ainda mais um jantar. Porque a coisa estava tão boa, tão gostosa, que quando veio de fato a comida, que também estava muito boa, o pessoal já estava quase que jantado com aquela... O pessoal, às vezes, né, não sei se não estão muito acostumados com o tipo do jantar que nós fazemos. Mas foi uma coisa muito boa, aqueles queijos, aquelas coisas. Os queijos foram queijos selecionadíssimos, o presunto fantástico, né? Engraçado, quando a gente viaja para fora do Brasil e tem aquelas festas lá, a pessoa paga o jantar, como foi pago aqui, e as bebidas são à parte. E o pessoal achou que estava uma maravilha com a fartura que tinha lá também das bebidas. Pois é, nas bebidas foram oferecidos vinhos, né, que foram o clássico vinho tinto, né, Merlot, ou Cabernet, né, que nós tivemos, e o vinho também nós tivemos aquele vinho espumante. Não vou dizer o nome do produtor, mas vou dizer a espécie da uva que todo mundo provou e adorou, que é a uva moscatel. Muito apreciado não só pelas nossas cunhadas, mas também por vários irmãos. Poucas foram as garrafas que sobraram, que restaram. E isso foi muito importante, porque todo mundo teve a oportunidade de se refestelar com o antipasto. Depois teve o jantar propriamente dito liberado, e foi um jantar muito aprazível, contando com um bacalhau ultra selecionado, que foi lombo de bacalhau, não foi essa isca de bacalhau que a maioria compra e põe nesse arroz por aí, tá? Não foi aquele camarão lixinho, que é aquele pequenininho, foi o camarão graúdo, GG, que todo mundo chegou e apreciou. Além disso, tinha o filé mignon, medalhão, né? E tinha outros pratos, tinha risoto, etc. Sem contar com alcachofre, coisa semelhante, que o pessoal também utilizou. Para nós foi motivo de muita alegria, porque todos, sem exceção, que vieram falar comigo, né, elogiaram, não a mim, mas a equipe, que eu volto a dizer. Aí eu parabenizo a equipe, funcionários do Globo, que cuidaram da venda de ingressos, que cuidaram também da seleção feita com vista aos seguranças que atuaram não só lá na festa, como atuaram lá no concerto sinfônico, ao pessoal que cuidou também do pagamento de todos esses artistas, o pessoal que cuidou da transferência dos elementos de segurança, da equipe de segurança, da equipe de saúde que estava presente. Todos eles estão de parabéns. Todos. Quantas pessoas tinham naquela festa lá? Ó, na festa foram servidos nada mais, nada menos de 1.186 pratos. Ó, o venerável da loja Lacro Romana na época, ele tentou ir na festa, e eu quero que o Soberano, eu pedi convite para ele para comprar, e ele disse que não tinha mais. Eu confirmo essa história aí, senão vão pensar que eu não tentei comprar o convite dele. É verdade, porque nós colocamos... Faltou convite mesmo? Nós disponibilizamos 1.200 convites. Esses 16 que deixaram de comparecer, ou 14, é que deixaram de comparecer. Não é que nós não tenhamos feito a venda de ingresso ou tenhamos oferecido os ingressos. Eles deixaram de comparecer, eles com a senhora, eles em última hora ficaram impossibilitados. Mas para todos nós foi um tiro muito alegre, porque as pessoas não entenderam como é que um volume tão grande de pessoas participando de um jantar dessa magnitude transcorreu de uma maneira tão suave, tão ordeira e, acima de tudo, atendendo a todos os gostos, no momento certo, na hora certa e com a cortesia fantástica daqueles que serviram como garçons. A esses também nossos parabéns, nosso agradecimento. Tudo devemos, logicamente, agradecer ao grande arquiteto que é Deus, mas temos que muito agradecer a essa equipe fantástica que nos deu todo apoio. Alexandre, Cristiano e outros mais, que não vou citar aqui, que eu poderia até me esquecer, seria indelicado. Mas eu gostaria de falar o Wellington, também o Vinícius, que elaborou os convites, o Cristiano, que também trabalhou na parte logística, e todos os irmãos. Também
a equipe trabalhou na parte de finanças, como é que fazia o controle, que aliás, diga-se que esse tipo de controle, vários irmãos querem implantar em seus estados, grande mestre. Acharam fantástico. Tinha uma correntinha, que a pessoa, uma pulseira, que a pessoa podia entrar e sair, mas se você tivesse a pulseira, você podia voltar, né? Quem não tivesse a pulseira nem conseguia entrar. Eu achei interessante isso. Pelo seguinte, se nós não tivéssemos utilizado essa metodologia da pulseira, nós poderíamos ter um problema sério. Daqui a pouco nós teríamos ingressados no local 1.500 pessoas. Como iam atender se nós tínhamos só 1.200 lugares reservados? Íamos trazer um desconforto geral, um descontentamento geral e, além de tudo, íamos ter o quê? Uma série de críticas exatamente o quê? Devidas, porque não tomamos o cuidado. Mas, nesse próprio detalhe, contamos com uma equipe que vive trabalhando em eventos. Funcionários do GOB, né? de fora não, que trabalham em eventos que nos deram essa sugestão. Realmente foi muito agradável mesmo, eu gostei. Teve também um parabéns lá e teve também um baile dançante que foi, eu gostei muito daquele conjunto que estava lá. Que conjunto era aquele? O esquema C de Brasília mesmo, um esquema fantástico, um conjunto fantástico que nos brindou ali com esse esquema 6 é alguma coisa de esquema de Brasília? Não. Por incrível que pareça, a única coisa que é esquema de Brasília é que o seu proprietário é maçom, é irmão nosso. Mas não fez nada gratuitamente. Pelo contrário, o que ele nos deu gratuitamente foi a excelência do trabalho exercido pela banda. Eu achei muito boa mesmo, me surpreendi mesmo. Nós fizemos licitação, várias bandas se apresentaram, e por licitação, não foi apenas por se tratar de irmão, tá? Pela qualidade de serviço que eles apresentaram, recomendações feitas, e também, obviamente, pelo preço, eles foram os contratados. Assim como todos os outros itens dessa festa. A queima de fogos, aí também o jantar, o antipasto, as bebidas. Basta dizer que as bebidas nós compramos, muitas delas diretamente da fábrica, que nos proporcionou um preço abaixo do que estava no mercado. E nós compramos uma quantidade razoável. E graças a Deus deu tudo certo. Inclusive com a rotulação, a rotulação feita com os motivos da festa, que é exatamente a medalha, frente e verso da medalha comemorativa de 195 anos. Aliás, o Túlio recebeu a primeira medalha, mas eu não recebi a minha não, pessoal. Quero que vocês saibam disso. Tem o Ronaldo lá, que é uma pessoa muito proba, muito... Alguns podem até achar que ele é pão duro, coisa assim, mas para nós, maçons, é importante que tenha alguém que zele pelo que é nosso. Porque você dá mão aberta com as coisas dos outros, é a coisa mais fácil. Quando minha filha vem pedir alguma coisa, pode levar, é seu, leva. Mas isso é meu e é particular. Pode dispor, né? Posso dispor e é problema meu. Minha filha foi fazer faculdade no Sul e ela falou, eu vou levar preciso de um notebook, pode pegar o meu. Tudo que ela quis levar, ela levou. Mas quando se trata de coisa do GOB, a resposta sempre tem que ser não, precisamos ver, precisa pedir autorização, a coisa tem que ser pronta. E com o Soberano você sabe como é que é. Ele é uma pessoa simples, ele não acompanha o Soberano, ele não vai em hotéis caros. São coisas simples, coisa que é da altura do GOB. O carro do GOB também é uma coisa que é o preço normal de um carro normal. Algumas pessoas até costumam criticar alguns gastos, mas são todos probos e é a altura do GOB. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Eu me lembro que quando o senhor foi adjunto do Laelso, lá naquela época, devia uma fortuna. Ainda quanto nós continuamos devendo no GOB lá, daquelas dívidas do passado? Deixa eu explicar. Do outro dia, um irmão veio também, que sempre quando tem reunião dos deputados, o nosso querido entrevistador, sabe, meu irmão, que o nosso gabinete fica à disposição. A gente junta 20, 30 deputados lá para conversar, e um deles tocou nesse assunto.
dizendo que havia um texto distribuído, enaltecendo a figura do irmão Jair Assis Ribeiro, que eu também acho uma pessoa fantástica, construiu a nossa sede, né? Falando também do irmão Francisco Murilo, outra pessoa também que se dedicou muito. Nós tivemos 165 anos do golpe, uma festa muito bonita para ele elaborado. E falando do Laércio, falando nós, comentaram que eles tinham feito muito, que não havia, né? Um deles disse, não, mas não houve nada que pudesse macular, né, a administração Jair Assis Ribeiro. Aí perguntou se eu sabia, eu fiquei calado. O outro irmão, não sabe, irmão, você não quer afirmar se houve ou se não houve, ou você não quer falar? Eu disse, sabe, irmão, vamos fazer isso. Vocês querem saber o quê? Se houve algum fato? Houve. No mandato de Jair Assis Ribeiro, ele criou os MI, né, que nós chamamos de MI biônicos. Foram os MI que ele nomeou, que nunca foi eleito general de coisa nenhuma, e que por vaidade de alguns ele pegou, nomeou e fez com que fosse instalado mestre calado. Isso aí foi, para mim, foi um erro fatal. Porque no mundo inteiro só é mestre calado quem é eleito ou venerável de uma loja, ou grão-mestre ou grão-mestre adjunto. Isso que é a norma. Para mim, ele fez muita coisa, mas nesse ponto ele falhou seriamente. Quanto à administração do irmão Murilo, ele teve também seus momentos lá, mas quando nos passou, ou melhor, passou para quem substituiu, que ele faleceu, então quem assumiu foi o irmão Manuel Castro. Manuel Rodrigues de Castro, quando assumiu, não tinha dinheiro nem para pagar seus funcionários, quanto mais comprar um palito de fósforo. Aí teve que dar um desconto para que as lojas antecipassem o pagamento de suas cotas de atividade anuais, para que ele pudesse fazer. Mas, no entanto, nós recebemos também como herança uma dívida fabulosa perante o INSS. A auditoria do INSS veio e nos impôs um valor estupidamente grande. Além de nós termos também na praça o nome sujo, porque várias coisas não honramos. Os documentos estão ali. Quando eu falei isso, o irmão disse, não, você está falando isso, digo, aqui os documentos nós temos aqui. Posso provar que eu não gosto de firula, não gosto de contar vantagem, nem gosto de falar coisa que não procede. Porque eu acho que isso não é papel de uma ação. Há um estado a falar, eu falei sobre isso. Aí perguntaram para mim quanto o Laércio tinha deixado de dívida. Eu disse, nem um tostão. O Laércio, quando nos passou a sua administração, além daquele espaço magnífico que nós temos, onde foi realizado o baile, tá? Onde foi realizado o jantar de gala, espaço fantástico, nos deixou 4 milhões de reais em caixa. Nós assumimos, também construímos um espaço belíssimo, onde temos 3 templos, o auditório, mais o museu, as dependências do museu, e uma área de múltiplas funções, com cerca de 5.600 metros quadrados. Construímos isso. E temos outras construções. Recuperamos o Palácio Lavradio, que foi o único grão-mestre que teve a coragem de trabalhar no restauro do Palácio Lavradio. Ninguém mais teve. Enfrentamos várias dificuldades, contamos aí com vários irmãos que nos ajudaram, poderosos irmãos deputados, para que pudéssemos dar exatamente o tratamento adequado àquela maravilha que é o Palácio Lavradio. E os irmãos vão ter a oportunidade de ver que, no máximo, até o fim do ano, nós vamos fazer a reinauguração lá do salão, de todos os eventos, o Templo Nobre, e vamos mostrar como estava, vamos mostrar como era antes do nosso amigo e como está sendo agora. Levamos 10 anos, levamos. Mas por quê? Porque só junto ao órgão fiscalizador levou muito tempo para substituir as vigas que eram de madeira, que não queriam, não admitiam que fossem trocadas, por vigas de aço. Que hoje em dia já não se tem mais madeira de viga que se possa tirar uma viga de 40 por 60 centímetros. Os irmãos onde convivem e quem estão assistindo onde convivem, não vai dar autorização para derrubarmos para isso. Até que conseguimos e agora estamos concluindo. Que aquilo estava um cupim só, hein? O cupim estava sujeito a cara. Eu interditei aquilo uma vez, que queriam fazer um evento imenso lá, eu disse que não iam fazer, porque havia risco para as pessoas, visto por mim, e quando nós tiramos aí ficou pior. Para que você tenha uma ideia, nós tínhamos o corredor
corredor principal que ia para lá para o Templo Nobre, né? Ao invés das vigas segurarem o assoalho estava segurando as vigas. A cabeça das vigas estava toda comigo. E outras coisas mais que fizemos. E finalmente agora acabamos de fazer todo o trabalho com relação ao recapeamento e a marcação de vagas de uma maneira técnica lá na área que nós temos aqui no GOB, aqui no Brasil, e para que houvesse mais conforto, para que os irmãos pudessem estacionar seus carros. E o estacionamento ficou bonito mesmo. E sem estar com aquele negócio de bater porta com porta, amassar a porta de um, de outro, fazer uma coisa de uma maneira que pudesse ter conforto, segurança e, acima de tudo, a certeza de que poderemos usufruir das vagas sem causar prejuízo aos outros e sem também sermos prejudicados. Esses são os fatos de 195 anos que gostaria de trazer. Agora, é impressão minha ou o senhor não respondeu? Tinha uma dívida e essa dívida foi negociada, ela foi paga ou ainda temos de pagar? Só vai deixar a dívida para o próximo? Não, já eliminamos essa dívida, acabamos de pagar o ano passado. Concluímos tudo, não devemos nenhum tostão ao INSS, a quem quer que seja. E por sinal foi até bom você falar em dívida, porque curiosamente, não sei por que razão, nós fomos instados junto a um juízo no Rio de Janeiro para dar explicação sobre o que nós estamos devendo ao INSS. Eu achei rezado. Que é coisa que nós já havíamos liquidado, já havíamos negociado com o INSS, já tínhamos pago todas as prestações, foram longos anos pagando prestações, tá? E alguém veio com uma notícia dessa. Quando mostramos em juízo, né, o promotor de justiça ficou abismado. Ué, nós falamos, já pagamos isso, não temos nada a pagar. CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, havia dado para o GOB uma alteração, mas o GOB não registrou no INSS. Daí advém a tal dívida que nós estamos deixando de pagar o INSS, né, sobre a contribuição sobre a folha de pagamento, já na época já do nosso pranteado irmão Francisco Murilo Pinto, que originou essa dívida fantástica. Mas isso já foi arrumado? Já foi assentado? Não, aliás, quando nós transmitimos nosso cargo em junho do ano que vem, se Deus quiser, vamos deixar uma caixa em torno, caixa líquido, sem nada, com tudo pago, em torno de 30 milhões de reais. Poxa, acho que eu vou me candidatar a grão-mestre. Há muita gente quer, talvez, por causa disso. Bom, aqui ninguém vai votar em mim e eu adoro o que eu faço e quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas já que o senhor tocou, não foi nem eu que toquei em eleições, e eu não gosto de falar disso, nem criar problema nem cisânia, o que o senhor está achando desse momento eleitoral que está acontecendo aí, várias chapas? Eu acho que é um processo democrático, né? E as chapas têm que ter mesmo para que possamos ter uma opção de melhor escolha, né? Vamos ver quem fez o trabalho, o que fez anteriormente, é importante que se tenha ideia disso, né? Porque, pelo que eu saiba, os candidatos, pretensos candidatos, que ainda são candidatos, os candidatos a candidatos a grão-mestre, todos já foram grão-mestres. Aí vamos ver como foi a gestão de um, como foi a gestão do outro, o que resultou da gestão de um, o que resultou da gestão do outro, quais foram os sucessos de um, o sucesso do outro, os insucessos de um, o insucesso do outro, como foi a administração de um e de outro, né? Do outro dia até fiquei abismado quando uma crítica surgiu de um irmão daqui de São Paulo, não foi do grão-mestrado, parece que é assessor do grão-mestrado, fez uma crítica veemente, né, dizendo isso, falando aqui da administração do GOB, e nós gostaríamos de ressaltar isso. O Grande Direito de São Paulo somente pode cobrar sua multa e suas coletividades anual porque o GOB central dá os dados, senão ele não teria dados. Se nós cortarmos esses dados, São Paulo não faz mais nada. Aliás, seria até bom, né, que se esse irmão, né, não se retratasse, ou melhor, o grão-mestre entrar no nome dele, eu vou falar para o pessoal, não vamos fornecer esses dados, não, vamos ver o que bicho vai acontecer. Não faça isso, senão vai quebrar o nosso Estado. Vão dizer que isso aí, eu estou agindo de má fé, ou que está sendo retaliação. Não é não.
já que ele diz que nós não fazemos nada, então nós também podemos deixar que ele faça. Só posso lhe dizer uma coisa, os dados que havia em São Paulo, alguém levou, não fomos nós. Nossa, isso quando... Bom, eu não estou sabendo disso. Olha, isso daqui deve ser furo de reportagem. Quando que aconteceu isso daí? Isso aí sumiu quando da passagem do mandato, do primeiro mandato do irmão Benedito Palucci para o irmão Mário Sérgio. O então secretário de informática, não sei o que ele arrumou, e sumiu com todos os dados. Bom, isso fica para uma terceira, uma outra entrevista onde a gente cria uma boa cisânia aqui. Não vai ser hoje não, que o papo aqui está muito agradável. Bom, pelo visto nós temos dois candidatos, né? O irmão Barbosa, o Sapientíssimo Barbosa, e o irmão Balucchi aqui de São Paulo. Parece que o irmão Balucchi agora já definiu, parece que o irmão Amites não é mais o vai ser o Américo, aliás, vamos mandar um beijo pro Américo do Espírito Santo. Agora o Américo, você veja, é bom falar isso, foi até bom você falar no Américo, que o irmão veio falar uma coisa, eu não acreditei não. O Américo teria comentado em uma loja, por isso que eu digo que eu não acredito, o Américo é muito meu amigo, mas dizendo que tinha falado comigo e que eu não tinha gostado da indicação dele para adjunto, né? Não é que eu não tenha gostado, né? Eu acho que você deveria ser o titular da cabeça, porque você tem obras realizadas e eu sei o quanto você é capaz. Mas não é que eu não tenha gostado. Se você for eleito, será um prazer imenso chamá-lo de sapientíssimo irmão Américo. Mas o Balucchi também está construindo aqui o prédio de São Paulo, que vai dar uma qualidade muito grande. Pois é, meu irmão, essa qualidade do Balucchi é fantástica. Agora você veja só o seguinte, eu custa acreditar que o irmão Balucchi não vai conseguir, mas você veja que maldosamente, chegou a mim e eu falei para os irmãos, não fala isso não, isso é muito triste para todos nós. Os irmãos falaram que foi o Palácio São Joaquim foi derrubado e que hoje é o piscinão. É brincadeira, isso é coisa. Pela prefeitura, sim, ele tem muito contato lá dentro. Eu acho que a fundação até já deve ou estar começando ou já deve ter começado a altura desse daqui. Isso eu me comprometo até de mostrar para os irmãos. Eu vou estar com o irmão Camel amanhã e vou estar combinando com ele de fazer uma visita lá, mostrando a obra. O irmão Camel é uma pessoa muito ciosa do que faz, muito responsável no que faz, né? E coube ele essa tarefa, né? De administrar essa obra. Ele que cabe a ele ver de onde provirão os recursos, de como será o cronograma de pagamento. O recurso vai ter de sair dos obreiros do GOB, isso do GOSP de São Paulo, porque o que nós temos em caixa não completa a obra, mas eu tenho certeza, assim como eu paguei minha casa, a sede da minha empresa, não custa nada também ajudar o Grande Oriente de São Paulo a construir a sua própria sede com apoio, agora não espontâneo, né? Porque essa coisa espontânea, um dá, outro não dá, eu prefiro também não dar. Teria de vir mesmo numa taxa, assim como o Palmeiras fez o seu estádio, cobrou uma taxa extra fora. Então eu sou a favor dessa coisa, porque o que tem em caixa não dá para construir mesmo, e isso daí os obreiros precisam entender e cada um tem que pagar a sua parte. Eu não estou a par disso, que não tenho ideia, né, dos recursos que dispõe aqui em São Paulo, mas acredito que isso aí tenha sido também sobejamente discutido, planejado, bem cuidado, né, para que se pudesse iniciar uma obra. Ninguém vai começar uma obra sem saber que eu acho que também é um pouco de maldade. Os deputados estaduais aqui, comandado por nosso irmão Hermes Barbosa, qual também mando um querido abraço, eles fizeram, acho que não iriam pisar na bola, nem colocar o Estado num constrangimento se não tivesse a plena convicção de que a coisa constrói. A grande loja aqui do estado de São Paulo levou 10 anos com dinheiro em caixa. E se o Grande Oriente de São Paulo também levar 10 anos, eu não acho um mau negócio não. Nós precisamos ter uma casa bonita, assim como o GOB tem. Eu acho muito legal isso daí. Bom, mas esse daí nós desejamos ao irmão Balucchi boa sorte, e ao irmão Barbosa Nunes também, que a única coisa que eu sei é que não importa qual dos dois ganhar, quem ganhou foi o GOB.
porque são pessoas probas, graças a Deus. E agora, durante a campanha, eu deverei fazer uma entrevista com eles. Aqueles que quiserem fazer perguntas vão poder fazer. Eu não combino entrevista não, nem essa com o Soberano. São perguntas de WhatsApp que eu vou fazer, e às vezes o pessoal pode até se constranger ou achar que eu fui grosseiro, mas não é grosseria não. Eu dou a chance da pessoa responder aquilo que estão falando, assim como para o Soberano. Eu falei, olha, eu não sabia que tinha uma comida tão gostosa, acabei comendo ali. Eu não sabia que tinha aqueles fogos, estava ali, todo aquele movimento segurando o pessoal de entrar. Quando eu vi, tinha uma razão. Eu só gostaria de acrescentar um último ponto, que foi até objeto de um fato curioso. Nós estávamos lá e muitas pessoas presentes demonstraram interesse, né, de levar como brinde alguma coisa, pratos, talheres, guardanapo. Mas isso nós já havíamos pensado, já tínhamos embutido no preço exatamente dos ingressos. Quer dizer, não foi o GOB que pagou, foram os próprios os usuários que quando compraram, pagaram. Já estava previsto isso lá. Então, apenas não modificamos a maneira de fazer, porque a nossa ideia era, ao final, quando a pessoa saísse de lá, ele apresentaria o guardanapo, nós tiraríamos a pulseira e daríamos um brinde, que era uma caixa dentro uma caixa dentro de um envelope muito bem feito, e lá dentro estaria o prato, os talheres e o guardanapo, bonitinho para sair. Mas as pessoas se anteciparam, nós não tivemos nem oportunidade, por esse motivo pelo qual anunciamos lá que cada um poderia levar seu prato. E alguns abusaram, viu? Eu quase que fico sem lá. Se não fosse o irmão Campos do Rio de Janeiro, eu ficava sem o meu pratinho lá, mas que está em destaque na minha sala lá, quem for vai poder ver. E ainda perguntaram, você não vai comer nesse prato? Eu falei, ó, já tô aqui, tô comendo com o olho. Soberano, olha, assim, é tão gostoso falar com o senhor, que a coisa vai puxando, uma coisa vai chamando a outra, e a gente sempre tem esse prazer e essa honra de estar falando. Hoje o senhor está indo a Santo André num jantar comemorativo, que não é um banquete ritualístico, porque não tem sinais, é um jantar festivo, que feito um ritual que foi até desenvolvido pelo nosso querido Soberano. O senhor quer falar alguma coisa desse jeito? Não é bem um ritual, né? Você tem um orientador, que é uma programação, um roteiro, em que se faz um jantar aberto ao público em geral, não tem nada a ver com maçons. Pode entrar mulher? Pode entrar mulher, pode entrar quem for, né? Maçons e não maçons, isso é importante para todos nós, tá? Mas sem nenhuma característica maçônica. Isso para poder atender, vamos explicar bem, a determinados fatos. Um deles era da intercitação, e que alguns irmãos reclamavam, poxa, mas nós temos irmãos de outras potências, como podemos fazer? Isso é muito simples, vamos fazer exatamente um jantar festivo, sem nenhuma característica de jantar ritualístico, sem paramento, sem nada, sem falar, ter jargão nenhum maçônico, e mais também, sem qualquer característica maçônica. Vamos fazer de tal sorte que todos nós possamos participar. Esse é o sentido do jantar festivo. E olha, agradecemos penhoradamente, entendeu? Exatamente a nossa querida loja por nos ter dado essa grande eles que já faziam jantar ritualístico e perguntaram no determinado como podemos fazer. Sentamos num restaurante aqui em São Paulo, com essa finalidade, estava o Sérgio, estava o Lózio, estava o Registro, e conversamos ali e fizemos então a elaboração do rascunho, do esqueleto, que seria o roteiro desse jantar festivo. É administrado pela loja Consciência de Santo André. Isso. E é uma coisa muito legal. Viu? A vocês, meus irmãos, vocês não sabem o quanto eu tenho a agradecer e quanto honrado fico em poder participar desse jantar. Minha esposa até reclamou, porque amanhã nós temos uma comemoração fora de Brasília, feita pela nossa família toda. Se eu mostrar a verdade, não tem problema. Eu vou,
faço questão de ir a esse evento e amanhã no voo das 6 horas, 6 e pouco, estou retornando a Brasília. É a maneira que eu tenho de poder retribuir um pouquinho do muito carinho que essa nossa grande loja, que se chama Consciência Andreense, oferece sempre para o nosso grande rei do Brasil, também em prol de nossa grande irmandade. Vocês são grandes e obrigado por essa oportunidade de ter feito essa congregação. Vocês foram fantásticos, pessoal da loja. Soberano, então, vamos falando aqui algumas considerações finais. O que o senhor pretende falar? Quer falar sobre alguma coisa a mais? Não, eu só queria agradecer mais uma vez a participação dos irmãos nesses eventos. Foi uma participação fantástica. No concerto sinfônico foram mais de 2.200, mais de 1.300 pessoas quase. Lotamos lá o Teatro João Calmon. No evento que tivemos na sessão magna também foi muito concorrido. Nós recebemos até elogios pela CAD, quando nós recebemos lá um representante de uma associação que cuida das minorias. Tá? Então isso é muito importante. Por que foi essa instituição homenageada por nós? Porque foi a única instituição no Brasil que, quando nós estávamos sendo atacados por diversos segmentos sociais, se colocou à nossa disposição, veio em nossa defesa, sem nunca ter tido nenhum contato conosco, apenas dizendo da grandeza das atitudes e da participação do Brasil nos grandes fatos nacionais. Por isso, nós fizemos esse reconhecimento e eles ficaram até surpresos quando nós fizemos o convite e oferecemos o título de grande reconhecimento maçônico para essa instituição que não teve medo de se expor a favor da maçonaria e do grande rei do Brasil. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado, para nós sempre é uma honra ter o nosso soberano grão-mestre, uma pessoa que conhece muita coisa, que honra o nosso Grande Oriente, gostem ou não, é uma das pessoas mais sérias, uma das pessoas que mais ensina, inclusive maçonaria, e é legalista. É isso que eu gosto nele. Soberano, eu não posso deixar de dizer o orgulho que eu tenho também de ser seu oficial, porque eu sinto que o senhor não me envergonha como meu soberano e como eu, obreiro do golpe. Só nos deixa cada vez maiores. Eu vou até usar um termo superlativo, mais grande, o que não é correto de se falar. Mas em francês é plus grand. Olha, muito obrigado a todos, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, esteja sempre presente em nossa atividade, orientando-nos, abençoando-nos e protegendo. Aguarde que voltaremos a qualquer momento.